Estamos de volta aqui no Prêmio News e, como você já sabe, neste bloco trazendo informações e entrevista para você. E eu estou com ela, a doutora Cíntia Rios. Seja bem-vinda. Olá, Camila. Olá a todos. Mais um assunto interessante para a gente hoje, não é isso? Com certeza. Nós vamos falar hoje sobre planejamento familiar. Exatamente. A gente vai entender do ponto de vista legal e médico com o que é o planejamento familiar, né? Então vamos lá, doutora. Explique para nós o que é o planejamento familiar. O planejamento familiar entra no contexto de você entender que composição você quer ter na família em relação ao número de filhos, né? Quantos filhos eu desejo ter, em que idade, até que idade eu preciso ter filhos e quantos eu quero ter. Isso é um planejamento realizado com o casal. Então, o casal precisa estar ciente da decisão tomada. E aí entram várias regras do ponto de vista legal e do ponto de vista médico também. E a gente tem várias situações para a gente fazer esse planejamento. Então, aquele casal que já tem a sua prole constituída, que já tem uma idade que se permite, né, a decisão tomada porque é uma decisão definitiva, esse casal tem indicação. Então, qual é a idade que a gente pode legalmente falar do planejamento familiar do ponto de vista de, a partir de hoje, eu não quero mais ter filhos, seja para o homem ou para a mulher. Então, vamos voltar um pouquinho. O planejamento familiar do ponto de vista médico é feito como? Para o homem, é a realização da vasectomia, né? Que seria uma cirurgia onde, a partir daquele momento, ele vai deixar de produzir, de fertilizar. Não deixa de ter produção de espermatozoide, é importante, mas deixa de fertilizar, porque não há mais a comunicação do espermatozoide com o meio externo, porque corta-se o canalículo onde há a passagem do espermatozoide. Então, essa cirurgia é chamada de vasectomia. É uma cirurgia simples, ela é feita em ambulatório, ou seja, não necessita de centro cirúrgico, a gente considera um pequeno procedimento, feita com anestesia local, não há necessidade de sedação. E é bem simples. A da mulher seria a histerectomia ou a ligadura tubária. É uma cirurgia maior, com mais riscos, requer hospital, requer repouso. E do mesmo modo que a gente faz a desligadura do canalículo masculino, a gente faz a ligadura, ou seja, a gente impede que haja a passagem do óvulo, do ovário para o útero e com isso impede-se a fecundação. Então, do ponto de vista médico, é isso que é a cirurgia para evitar ter filhos. Lógico que existem outros métodos contraceptivos, mas que saem do escopo do planejamento familiar do ponto de vista cirúrgico. E essa cirurgia, ela é uma cirurgia irreversível, né? Tem que parar, pensar, planejar, porque ela é irreversível, ela realmente não tem volta, tanto para o homem quanto para a mulher. Ambas as cirurgias são consideradas irreversíveis. Em medicina, nem nunca, nem sempre. Existe uma taxa onde pode acontecer a recanalização, a religadura, né? De uma forma diferente do que foi planejado, mas essa taxa é baixíssima, é importante dizer isso. É uma taxa abaixo de 1%, é 0,2% da população que isso acontece. Então, é uma decisão muito bem pensada, porque a chance de reversão é baixa também. Ou seja, há outras formas de fertilização, lógico, aí a gente já passa para o outro lado que seria a reprodução humana, né? Aí você teria que fazer uma reprodução assistida, teria que recorrer a outros métodos que não essa forma. Optando pelo planejamento familiar com a vasectomia para o homem ou a ligadura tubária para a mulher, é pensar que isso é irreversível ou bem difícil de reversão. Olha, interessante, né? Por isso que se tem esse planejamento, tem que pensar, né? E para o homem acaba se tornando um pouquinho mais fácil, né? A cirurgia, ela é bem mais rápida, né? Ah, sim. Para o homem é muito mais simples, com muito menos riscos. Nenhuma alteração da função sexual, é importante dizer isso, né? Sim. Porque para o homem tem aquela questão sempre ligada à sexualidade, a espermatogênese, que seria a produção de espermatozoide para fecundar, não está ligada necessariamente com o ato sexual. Então, fazer uma vasectomia não significa absolutamente que você deixe de ser sexualmente ativo. Do contrário. Às vezes, a segurança de não reproduzir, né, pode até te dar mais atividade sexual. Mas, voltando ao assunto da cirurgia, é assim, é uma cirurgia simples, feita num pequeno ambulatório, não há necessidade de centro cirúrgico e com recuperação rápida. O que é importante na vasectomia? Fazer o controle certo e coerente do seu espermatozoide, da quantidade e da qualidade destes.
Porque eles são reproduzidos diariamente. Diferente de nós mulheres que já nascemos com o nosso material genético pronto. Então, a menina já nasce com os óvulos que ela terá até a menstruação parar, que é a menopausa. O homem não. Ele produz diariamente isso. Então, mesmo depois de realizada a vasectomia, você precisa ficar atento ao controle do seu espermograma, desculpem, porque existe um tempo onde você ainda pode ter filhos. Então, só se deve ter certeza que não mais vai engravidar se esse espermograma estiver, a gente chama na prática de zerado, ou seja, é um espermograma, uma dosagem de espermatozoide com uma quantidade muito pequena que não dá capacidade de fecundação. Então, é necessário que esse espermograma zere. Quanto tempo isso leva para acontecer? Em torno de 60 dias, mais ou menos. Isso é uma média, não é uma afirmação, mas em média após 60 dias do procedimento. Então não é assim, fez a cirurgia, pronto. Não, ao contrário. Porque a gente está impedindo a passagem em um ponto da espermatogênese. Existem outros pontos, então pode haver já a existência de espermatozoides a partir daquele ponto e aí aconteça a fecundação. Então precisa do controle, gente. Não vamos fazer, vou fazer vasectomia e a partir de amanhã está tudo liberado. Não é assim. Precisa desse período que é de no mínimo 60 dias. Aí o que eu faço se em 60 dias não aconteceu, não zerou? Espera-se mais um prazo de 60 a 90 dias, repete. E nesse período você pode engravidar alguém, sim, a sua parceira, enfim. Então precisa zerar. Se não zerar, aí precisa-se de uma revisão em relação ao procedimento. Mas tem um prazo de até 10, 12 meses após o procedimento para que isso aconteça. Lógico que a gente está falando, né, saindo dos extremos, mas na média em torno de 60 dias. Em relação à mulher, os contraceptivos, né? Quais são os efeitos dessas pílulas no corpo da mulher, né? Ela tem ali também a ligadura, pode ser feito também a cirurgia, só que é um pouquinho mais complexa. Sim. E além dessas, né, enfim, desse outro tipo de contraceptivos, a ligadura ela também tem alguma taxa de insucesso. E de insucesso pode ser ou um tempo também após a cirurgia para se confirmar de fato que houve sucesso, né, na cirurgia? Na verdade, a ligadura é um procedimento maior, né? A gente sempre orienta para o paciente esperar, até porque tem um repouso pós-operatório, por ser uma cirurgia grande. Hoje já se faz até por videolaparoscopia, o que diminui a morbidade da cirurgia, né? A paciente volta às suas atividades mais precocemente, mas ainda se faz também aberta, ou seja, abre seu abdômen, faz a laqueadura tubária. E aí é uma cirurgia de maior porte. Então, para a mulher, é sempre mais complicada a decisão e uma cirurgia maior. Mas as mulheres se submetem mais do que os homens às cirurgias. Eu acho que a mulher tem mais facilidade por conta da própria maternidade, favorecer a questão de eu me dou mais e eu preciso mais. Então a mulher é mais corajosa do ponto de vista cirúrgico, mesmo que a cirurgia masculina seja uma cirurgia mais simples, né? Mas as mulheres procuram mais a esterectomia do que os homens a vasectomia. Isso vem mudando. Vem mudando, a consciência vem mudando, os homens estão mais participativos, né? Estão mais atrelados às suas famílias e planejando, mas a cirurgia para a mulher é mais complicada. Ela tem mais riscos, é uma cirurgia de maior porte, é uma cirurgia que requer muito mais pós-operatório, é um pós-operatório mais arrastado, mais demorado, requer que você tenha repouso, pare suas atividades laborativas, você deixe de trabalhar. Então, do ponto de vista, se você tem uma vida estável, um casamento estável ou uma parceria estável, e vocês realmente têm uma prole constituída e tem idade para isso, porque não é em qualquer idade que pode ser feita, é uma decisão muito bem pensada. Então, paciente na casa dos 34, 35 anos, antes é muito difícil fazer uma laqueadura numa paciente com menos de 30 anos, é ilegal, né? Então, tem que ser uma coisa muito bem programada. E se isso tudo já aconteceu, planejem. Porque quando a gente planeja a família, existe a questão do ponto de vista emocional e financeiro. E um repercute no outro, né? Se você está pensando no planejamento familiar, é porque vocês já estão sabendo que dentro daquele núcleo
as coisas já estão boas e vocês querem continuar com elas boas. Então, o planejamento é por isso, é emocional e é financeiro também, para que essa família tenha futuro, né? Cresça uma família com futuro e que se constituem novos ramos dessa família, né? Porque a família nada mais é do que um galho, né? É o tronco que dá origem a outros galhos. Então, por que não isso se frutificar? Se consolidar, e né? Se consolidar, exatamente. Que seja harmônico para todos, né? Exatamente. E aí, falando dos outros contraceptivos, o que tem aí enfim, aí disponível para as mulheres, além das pílulas, enfim? Vamos falar então da contracepção de um ponto de vista não definitivo, né? Nós teríamos aí métodos de barreira, que são a colocação dos DIUs, né? Hoje a gente tem no mercado DIU de cobre, que é muito bom, que tem uma durabilidade longa. Existem prós e contras. Nós temos o DIU de Mirena, que é um DIU hormonal, ou seja, a colocação de um método contraceptivo hormonal no útero. Temos hoje ainda um pouco no começo o DIU de prata. Então, são métodos de barreira. O que eles fazem? Eles impedem que o espermatozoide ultrapasse a barreira e consiga chegar até a trompa. E nós temos os métodos químicos, que são os contraceptivos, né? As famosas pílulas anticoncepcionais. O que elas são? Elas são a composição de hormônios sintéticos, semelhantes ao natural, mas não natural, então são sintéticos, com uma quantidade de estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos, e vão impedir que o ciclo natural da mulher aconteça para que não tenha a ovulação. Por isso que eles são contraceptivos, eles impedem a ovulação. É uma decisão muito tomada, a maioria das mulheres utiliza. É um método seguro, embora também na medicina não exista 100%. Então, nós temos prós e contras com as escolhas também. No caso dos contraceptivos orais, ultimamente tem se falado muito da trombose venosa relacionada, os eventos embólicos relacionados ao uso dos contraceptivos orais. Existe essa possibilidade, sim. As pílulas com mais baixas doses estão um pouco mais implicadas com isso. E como tudo na vida, a gente tem que pesar o que quer, porque toda escolha tem um preço, né? Ele tem outras consequências, mas às vezes no momento que você quer não engravidar. Então é a melhor maneira. E não é uma maneira definitiva, né? Você pode parar e assim que seu ciclo voltar, ou seja, você voltar a ciclar, voltar a menstruar regularmente, você volta a ter a capacidade de ser mãe a hora que você desejar, desde que não tenha nenhum outro impedimento associado. E os anos, né? Às vezes nós temos mulheres aí que tomam 15, 20, 30 anos. Isso vai acarretar algum problema lá para frente? Essa química, né, dentro do organismo, ele fica ali, fica os resíduos e vai trazer algo mais para o futuro? Camila, assim, uma pergunta importantíssima. Eu gosto da longevidade, né? E como tudo que está relacionado ao que é longo, de longa duração, a gente volta sempre para o natural. O fato de você não fazer o seu ciclo hormonal natural leva a alguns impedimentos, sim. Nós podemos ter alterações de outras glândulas que são influenciadas e reguladas pelo ciclo natural de estrogênio e progesterona. Então, é aconselhável que em determinado momento se faça a pausa do uso do hormônio sintético. E se você tiver com sintomas tipo cansaço, baixa de libido, se você está tendo alteração do cabelo, como queda, cabelo fraco, unha quebradiça, ganho de peso, é importante, cansaço extremo, baixa de libido e usa pílula há muito tempo, considere a possibilidade, junto ao seu ginecologista, de trocar, suspender ou até mesmo não usar mais. Você pode estar tendo alterações hormonais que estão repercutindo de uma forma sistêmica no seu corpo. É importante que você cicle o seu corpo de forma natural também. A pausa é indicada. Porque às vezes a gente realmente, como eu estava comentando com você, né? Nós temos aí mulheres que usam por muitos anos sem pausa, né? Sim. Enfim, e pode sim, então, trazer resultados, né? Com os anos, trazer algumas consequências para o organismo, né? Porque não é de forma natural. Pode. Primeiro, não só porque não é natural, mas porque não permite que o organismo se recicle. O ciclo faz parte da vida. Dormir, acordar, menstruar, não menstruar. Isso faz parte da vida. Então, assim,
a não pausa no uso da pílula, ela faz com que o seu organismo não tenha a liberação e a absorção dos ciclos que ele deveria ter hormonais. E esse uso prolongado pode inibir também outros hormônios que são extremamente essenciais à vida, tais como a tireoide. A tireoide é um órgão que sofre a influência quase que direta dos hormônios anticoncepcionais orais. Nunca de forma aguda, lógico, é de uma forma crônica, mas é importante estar atento. Então, se você tem algum desses sintomas, repense na possibilidade de você não usar por um período e se proteja de outras formas. Até porque a prevenção de uma forma mecânica, que seria o uso de um preservativo, e a gente tem camisinha para mulher, tem camisinha para homem, está chegando o carnaval, né? Vamos pensar aí no carnaval, porque não é só na questão do planejamento de não ter um filho, mas de não ter doenças, né? Temos as doenças sexualmente transmissíveis. Então, o preservativo é bom, é saudável, é higiênico e te protege a sua vida. Então, sempre se proteger, repensar, fazer o planejamento, né? Sempre planejar e se proteger e procurar a melhor forma, né? Para que você possa trazer o benefício para o seu corpo, sempre pensando lá no futuro, né? Exatamente. O ideal é que você tenha responsabilidade com as escolhas que faz. Porque a única pessoa que terá repercussão disso é você mesmo. Então, repense. Carnaval tá aí, vamos ter cuidado com a saúde, gente. Bom, doutora, muito obrigada pela sua presença. Te espero a próxima semana com mais temas aí super interessantes e informativos para todos nós. Obrigada a todos, uma boa semana, uma boa prevenção da saúde, da família, do futuro e um bom carnaval a todos. Bom, o Prêmio News fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Eu te encontro na próxima edição. Até lá!